Bom, nessa manhã a gente tem o privilégio de receber conosco aqui na nossa igreja o pastor Alberto Tim. Ele é daquele tipo de pastor que dispensa apresentações. Acredito que todos, quase todos, o conhecem muito bem. E vou dizer que o Dr. Alberto Tim faz parte de uma classe de pessoas que são injustiçadas. E vou explicar o porquê. A gente olha para um acadêmico, para alguém que serve nessa área e pensa assim, olha, Deus deu um dom para essa pessoa. Mas não imagina a quantidade de horas dedicadas ao estudo e ao serviço de Deus. Então, nós queremos aqui agradecer, pastor, por cada segundo que o senhor dedicou estudando a palavra do Senhor e tem transmitido isso a tanta gente ao redor do mundo. Nós somos agradecidos por isso. Pastor Alberto Tim, eu tive o privilégio de ter classes com ele durante o meu mestrado lá na Bahia, no ano 2011, só para vocês terem ideia um pouquinho do pastor Alberto Tim. E a gente estava numa classe de temas contemporâneos e alguém fez uma pergunta assim bem aleatória, assim, mas muito aleatória. E o pastor Alberto parou assim um pouco, olhou para o pastor e disse, olha, na revista Adventista do ano de 1976, no artigo com tal título, no parágrafo 3, tem a resposta para isso. Então, nós louvamos a Deus por tê-lo aqui conosco, não por seus títulos, que nós estamos felizes, não por sua trajetória acadêmica, mas, acima de tudo, o privilégio é porque é um servo de Deus, é um servo de um grande Deus que tem dedicado sua vida a pregar sobre esse Deus e nós agora abrimos espaço para ele. Obrigado, pastor. E já fazemos o compromisso de não só tê-lo aqui, mas quando mudarmos para o nosso local definitivo, quando vier outra vez à Califórnia, já está convidado. É um motivo de grande satisfação poder estar com vocês aí. Tem um texto bíblico que diz assim, não sejas frequente na casa do teu vizinho para que ele não se enfade de você. A primeira vez que eu preguei na igreja de Norco, não sei quantos ouviram falar esse nome, isso foi ainda no milênio passado, né? E mais especificamente no dia 4 de julho de 1992. Foi a primeira vez que eu estive na congregação, tivemos a programação de manhã, depois da tarde, aí depois eu acompanhei também a trajetória um pouquinho em Tino, e agora aqui. Parece que vocês são semelhantes a Abraão, né, vão pela fé, né? E qual que é o próximo endereço? Ah, é? Que maravilha! Mas que Deus abençoe nessa transição. É um motivo de alegria ter a você, pastor Caio, e também os demais. E nós temos, só para vocês terem uma ideia, eu não venho aqui a turismo, mas nós temos sempre, no mês de outubro, reuniões daquilo que se chama Biblical Research Institute Committee, ou BRI, como a gente chama, que são os teólogos, é a comissão composta daqueles que trabalham na Associação Geral no nosso departamento. Desde agosto do ano passado eu mudei do White State para esse departamento, e os teólogos que representam as 13 divisões do mundo que nós temos como igreja, e nós reunimos então para discutir materiais. Isso não é uma inquisição, alguns acham que talvez seja nesse lado, não. Nós temos projetos, livros importantes que não gostaríamos que refletissem a ideia de um só indivíduo, mas, em realidade, um consenso. Então, um dos livros que está sendo publicado agora é o volume 2, sobre o sábado, no Novo Testamento e na teologia. Então, esses capítulos, antes de serem publicados, são discutidos e avaliados por essa comissão, para saírem o mais confiável possível. Também temos um outro sobre sexualidade e assuntos nessa forma, sexualidade e casamento, e esse tema, e esse livro também deve sair dentro de um mês, mais ou menos. Então, só para vocês terem uma ideia que a gente não vem para matar tempo, simplesmente. E temos também um dicionário bíblico-teológico que está sendo produzido
E o plano é lançarmos na associação, na Conferência Geral, ou seja, na Assembleia da Associação Geral, em 2025. Então, esse é o tipo de trabalhos. Eu sempre aproveito a visitar também os primos, né? O Jairo Ribeiro, que está conosco, irmão do Isaac. Então, eles são primos da minha esposa e a gente sempre tem bons momentos juntos ali. E, lógico, vocês são... como é que eu vou dizer? Vocês têm um... Não, eu vou dizer do outro jeito. Eu vou dizer que vocês têm uma personalidade magnética. Eu sou sempre atraído por essa igreja, né, que fala a nossa língua. E eu poderia mencionar vários aí. Nós somos com o pastor Paulo Lito, que nós somos da mesma turma, aliás, do mesmo ano, embora em classes diferentes, e também muitos de vocês, que Deus possa abençoar ricamente. Conta-se a história, talvez você já deve ter ouvido essa, de um cacique de uma tribo de índios que tinha a capacidade de prever o futuro dos índios. Então, ele chegava para um índio e dizia: você tem tanto tempo de vida ainda, 3 meses. E a pessoa morria depois dos 3 meses. Para outro, ele dizia: olha, você só tem 2 semanas. E o indivíduo morria. Não que ele fosse um vidente ou alguma coisa especial, mas o que acontecia? As pessoas passavam por uma angústia tão grande. Olha, eu só tenho 1 semana ainda, só tenho 3 dias, que morria de angústia. Agora, isso gera algumas perguntas. Eu não sei como é que é o seu perfil pessoal. O quanto você se preocupa com o futuro. Eu estava conversando com uma amiga lá onde a gente mora, perto da Associação Geral, e essa pessoa está numa angústia total por causa do tal de... Tem uma palavra que assusta muito as pessoas, que se chama câncer. E perdeu o gosto pela vida até. É lógico, algumas das nossas preocupações se materializam, ocorrem mesmo. Mas eu vi algumas estatísticas feitas por uma universidade americana, eu não lembro agora os detalhes, até não tive tempo de voltar a ela, que diz o seguinte: mais de 90% das nossas inquietações e preocupações nunca se materializam. A gente sempre pensa na pior das hipóteses. Que vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo e tal, e não acaba acontecendo. É certo que a preocupação é um mecanismo de autodefesa, é um alarme. É que nem na sua casa. Se o alarme da fumaça, você fez ali alguma coisa ali que gerou fumaça e aquilo começa, ainda semana passada isso aconteceu lá em casa e a gente não conseguia fazer aquele trem, como dizem em Minas, parar, né? De apitar. Mas aquilo é um alarme. Agora, mais de 90%, 90 e pouquinhos por cento das nossas preocupações não se materializam, não se concretizam. E das que se concretizam, cerca de 3% são muito menores a questão do que a gente imaginava. Com as nossas crianças, eu costumava sempre dizer, e não é dizer que eu costumava, ainda falo para elas às vezes, embora eles já sejam jovens adultos, eu digo: lembram de uma coisa, preocupações não resolvem problemas, o que resolve problemas são ações. Preocupação é só um mecanismo. Então, por que ficar se preocupando o tempo todo com aquilo que pode nem ocorrer? Mas cada um tem a sua forma de encarar o futuro e problemas. Nessa manhã, eu gostaria de tratar de 2 perguntas fundamentais que eu considero. A primeira delas:
quanto do futuro compensa nós sabermos? E quanto do futuro não compensa? Interessante que, quando eu fiz o meu teste de DNA genealógico, porque eu queria saber como é que eram as minhas raízes. Eu sempre achava que eu era 100% alemão, porque sou o primeiro a casar uma pessoa não de origem alemã na minha família. Quando eu vi o resultado, eu me assustei, porque realmente tem tantos por cento de alemão, tantos de sueco, tantos de escandinavo, aliás, dos países bálticos e coisa, é uma mistura da região de onde vieram os meus antepassados. Mas eu tinha a possibilidade de fazer o meu DNA também para saber o que poderia acontecer comigo. E eu decidi não entrar por esse caminho. Porque às vezes você morre mais de preocupação do que de outra coisa. Agora, quanto do futuro compensa ser conhecido e quanto não? E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês 3 ideias, 3 conceitos que eu acho que são fundamentais para a gente ter uma visão mais ou menos equilibrada sobre o assunto. Em primeiro lugar, Deus conhece o futuro de forma absoluta e não causativa. O que eu quero dizer com isso? Deus conhece todas as coisas. Portanto, eu entendo que Deus não precisa aprender como nós aprendemos. Ele não é surpreendido por informações. Ele sabe todas as coisas. E tem alguns textos bíblicos, nós não vamos ler, mas eu gostaria de mencionar apenas. Eu sei que alguns tomam nota de textos ali, pelo menos as crianças, eu entendo assim. Então, eu tenho que colaborar com vocês também, né? E, em primeiro lugar, em Jó, capítulo 37, verso 16, Jó 37, 16 diz que Deus é perfeito em conhecimento. Conhecimento de Deus é perfeito. Você tem um outro texto, por exemplo, 1 João, capítulo 3, 20. Primeira epístola, aliás, primeira carta de João, capítulo 3, verso 20, diz que Deus sabe todas as coisas, que Ele conhece tudo. E um terceiro texto que é importante é Isaías 46, 10. Isaías 46, 10, que Deus conhece o fim desde o princípio. Você acha que isso é importante? Por quê? Porque, veja, muitas vezes alguma coisa pode acontecer que a gente não sabe, né? Agora, imagine se Deus também não sabe o que vai acontecer na frente, como Ele vai me socorrer? Então, Ele mesmo precisaria ser socorrido, né? Em algumas circunstâncias. Não, não é assim. Em realidade, Deus conhece aquilo que Ele vai fazer. Algumas pessoas que são adeptas daquilo que se chama teologia do processo, e tem alguns livros sobre isso, elas dizem que Deus não conhece o futuro das criaturas livres, só conhece aquilo que Ele vai fazer. Agora, vamos supor, Ele não sabe que, terminado o culto, se você vai sair por essa porta ou por uma outra porta, mas Ele sabe que você costuma sair por ela, Ele só sabe as possibilidades. Eu não vejo esse sendo o Deus que é descrito na Bíblia. Por algumas razões muito simples. Você já percebeu que as visões proféticas que você encontra na Bíblia, elas não só falam de possibilidades, mas de realidade? Tem profecias que são condicionais, que pode ocorrer ou pode não acontecer, dependendo se nós continuarmos numa rota ou se a gente mudar o nosso conhecimento, o nosso comportamento.
Mas nas profecias bíblicas você encontra não só o que Deus vai fazer, mas você tem profecias também que tratam sobre a atuação dos poderes do mal, o que o mal vai fazer. Se você depende de um predeterminismo, não quero complicar muito a coisa, mas de que aquilo já é predestinado, então Deus é culpado por isso, pela atuação do mal. Mas tem uma coisa que é muito importante você saber e não poderia esquecer, que é o seguinte: não é porque Deus sabe que as coisas vão acontecer, mas porque elas acontecerão, Deus sabe. E isso faz toda a diferença. Então, você não cai nessa ideia de um predeterminismo, que as coisas têm que acontecer porque Deus quer que seja. Não. Tem coisas que ocorrem contrárias à vontade de Deus, como a entrada do pecado no mundo. Deus não predeterminou, mas aconteceu e antecipadamente ele já sabia que isso aconteceria. Você vai ver também na Bíblia, como, por exemplo, no livro do Apocalipse, uma descrição dos 144 mil. Por acaso o apóstolo João não viu os 144 mil? Ele diz que viu os 144 mil, que nós entendemos que é um grupo ainda para o futuro. Depende como você interpreta a questão, mas tem pessoas ainda pela frente que vão ser parte desse grupo. Então, são pessoas livres e Deus já o conhece. Portanto, Deus conhece o futuro absolutamente. E isso nos dá segurança. Aquilo que eu não conheço, ele já sabe o que virá pela frente. Em segundo lugar, além de sabermos que a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento que ele tem do futuro é absoluto, mas não é causativo, em segundo lugar, nós deveríamos saber como Deus conduz a história. Tem um texto que compensaria nós lermos, que é Lucas capítulo 12, se você tiver a sua Bíblia. Lucas capítulo 12, os versos 54 a 56. Lucas 12, 54 a 56. E aqui nos diz o texto bíblico: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Então, o que Jesus está dizendo nesse texto? Ele diz: vocês são bons meteorologistas. Vocês conseguem até pela configuração das nuvens, pelo aspecto, como se, aliás, as nuvens estão cinzentas, dá a impressão que vem neve aqui. Eu soube que até o Jairo me falou que nevou por aqui, né? Que eu achei que isso era uma coisa incomum. Mas você consegue já prever as coisas. Vocês sabem o que acontece na natureza, o ciclo da natureza, e não conseguem discernir os sinais dos tempos? Veja, nós devemos saber o que Deus vai fazer na história também. Agora, tenha em mente uma coisa: nós devemos saber aquilo que é passível de ser conhecido e não aquilo que não é. Eu costumo dizer: bem-aventurado aquele cuja criatividade não excede o bom senso. Porque tem gente que inventa profecias. Então, e nós com a pandemia sofremos aquilo que os especialistas na área dizem que é a febre apocalíptica. Toda vez que surge uma calamidade que assola a humanidade, parece que nós estamos ali
com uma febre apocalíptica. Você sabe que durante a pandemia, qual foi o livro de Ellen White mais vendido? Pelo menos no Brasil. Eventos Finais. E nada de errado com isso, porque Deus usa essas calamidades para nos despertar do nosso sono. O problema é que quando passou a calamidade e passou essa febre, parece que a gente entra numa letargia de novo. Agora, eu até costumo dizer uma outra coisa. Se você quiser se tornar famoso, é muito fácil a receita. Você deve, em primeiro lugar, dar a impressão que você é honesto. Não precisa ser, mas faz de conta que é. E venda essa ideia. Em segundo lugar, você deve ter uma boa retórica. E, se possível, até usar daquilo que se chama manipulação psicossocial, onde você induz as pessoas, quase hipnotiza. E, em terceiro lugar, dizer aquilo que ninguém disse. E aí é caramba, é Deus no céu e esse indivíduo na terra. E isso é um grande problema que nós, como igreja, enfrentamos. Há pessoas que demonstram um conhecimento mais profundo com o lado especulativo. O Dr. Gerhard Hasel, que foi diretor do programa de PhD e ThD da Andrews na nossa época, ele, no prefácio de um livro que ele escreveu, ele diz assim: em relação com profecias não cumpridas, existe a tendência do intérprete especular e virar um profeta por sua própria conta. E nós temos bastante deles hoje. Pessoas que acham que eles sabem tudo, e as pessoas, como não sabem melhor, se fascinam com isso. Muito cuidado. Eu gosto muito de uma postura que o Dr. Wilson Andrew White, não sei se alguém de vocês ouviu falar, foi diretor de teologia lá do NASP e do IAE São Paulo, muitos anos. Ele está aposentado. Depois que ele terminou, ele foi um dos primeiros professores de teologia no Brasil que terminou seu PhD na Universidade Northwestern, em Chicago. Então, quando ele voltou para o Brasil, algumas pessoas perguntaram: e aí, doutor Wilson Andrew White, quais são as grandes ideias que você tem para compartilhar conosco? Eu disse: que grandes ideias? Eu vim aqui contar para vocês a velha e feliz história. É desse tipo de perfil que nós precisamos, de pessoas que são leais à palavra de Deus e que não vão para esse lado da especulação, tentando vender uma ideia acima. Muito daquilo que se considera um conhecimento mais profundo não passa de especulação. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, que tem muita coisa bonita para nós. Além de sabermos que a presença de Deus é absoluta, mas não causativa, e que nós devemos saber a forma como Deus conduz a história, porque, do contrário, eu estarei perdido. E deixa só acrescentar um ponto antes de avançar. Os sinais da segunda vinda de Cristo, eles são como as placas de trânsito. Hoje nós temos o GPS. Mas quando a gente veio aquela vez, em 92, como eu mencionei aqui, o GPS não era comum. Lógico, existia, mas mais para aviões e coisas assim. E nós usamos um mapa. Eu dirigi o carro e minha esposa estava com o mapa. E nós, naquela viagem, nós rodamos mais de 19 mil quilômetros em 1 mês e 4 dias, desde do estado do Maine, East Sullivan, Maine, San Diego, Califórnia, Washington State e de volta para Michigan. Não fosse a gente prestar atenção nos sinais de trânsito, nós nunca chegaríamos no lugar e no mapa. Mas tem uma coisa: os sinais de trânsito são sinais, eles não são fins em si mesmo. Imagina o que aconteceria se eu me fascinasse tanto por um sinal que ficasse ali olhando, que coisa maravilhosa. Ele foi bem
quer dizer, o layout dele foi muito bem feito, até a luz é fosforescente, aliás, a pintura, a tinta é fosforescente à noite e brilha quando você encosta ali e tudo. Esse não é o fim. É como dizem os hispanos, um sinal de trânsito é para dar um vistazo de ojos e adelante. Em outras palavras, você não estaciona diante de uma placa, mas alguns adventistas têm estacionado o seu carro espiritual diante das placas de trânsito como se fossem fim em si mesmo. Não são, são sinais. O centro da nossa esperança não está no sinal, nos sinais, nem no tempo, mas naquele que vem. Se você ignorar os sinais, você está perdido, provavelmente. Mas você não pode transformar meios em fins. Então, além de que o conhecimento de Deus é absoluto e não causativo, e que também nós devemos saber a maneira como Deus conduz a história através da revelação, eu lhe diria o seguinte: é uma bênção nós não conhecermos o futuro completamente. E existem duas razões para isso. Em primeiro lugar, alguém até na lição da escola sabatina mencionou que se Deus tivesse criado nós autômatos, teria graça, não haveria expressão de amor, né? Mas a vida se tornaria muito monótona e não haveria surpresas. No meu tempo de estudante, eu comportei no Sul, no Rio Grande, e aí, de ônibus, naquela época, era muito caro, e de avião, eu fui de ônibus, casualmente eu sentei do lado de uma moça que era psicóloga. E ela me falou que ela havia sido noiva de um psiquiatra. Mas o relacionamento se tornou tão mecânico que eles decidiram romper o relacionamento. Por quê? Porque um analisava o outro. Quando iam fazer uma surpresa, não tinha... Bom, ele age dessa maneira por causa disso, daquilo, ele tem esse perfil e tal. Ela também reage, por sua vez, dessa maneira, porque ela tem esse perfil. E os dois analisavam um ao outro, e não tinha nenhuma graça. A gente precisa de um pouco de ilusão, não precisa? Não é bonito alguma surpresa? Ser surpreendido com coisas boas? Agora, em segundo lugar, nós nos tornaríamos demasiadamente preocupados com o futuro. Eu sei que eu estava numa dessas viagens no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul. A gente tinha vindo de Angola, e aí, como sempre, hoje você tem o WhatsApp, pode falar com quem quiser, onde estiver, ali e tal. A minha esposa me ligou e disse o seguinte: você deve cancelar a sua viagem para Beira, em Moçambique. Eu disse, mas como? Não tem como. O dia está bonito. Não. A meteorologia está dizendo que vai haver um grande ciclone lá. E vai ser de uma forte intensidade. Eu disse, mas eu não tenho como, porque a minha mala já foi despachada. Tem como reaver agora? Nós estamos na fila de entrada do avião. Mas a coisa é isso. Eu disse, não, isso aí vai ser um falso alarme aí que está havendo. Ok, nós fomos para lá, começamos uma reunião, uma conferência bíblica na nossa pequena universidade de Beira, em Moçambique, e estava bonito. Eu disse, o que é isso? Não tem nada. Mas o governo de Moçambique, eles decretaram o fechamento de todas as instituições, todas as repartições públicas e escolas. Aí, na manhã seguinte, era 14 de março, eu disse para o reitor, que tinha sido meu aluno, eu até fui orientador das 2 teses de doutorado dele, eu disse para ele, olha, você vai ter que cancelar a reunião.
porque se alguma coisa acontecer e a instituição não estiver fechada, você será responsabilizado diante do governo. E aí, cancelamos. Nós almoçamos, eu acho que era às 10 da manhã, depois de ter tomado café da manhã e tudo. E um colega até disse, não, mas eu não estou com fome. Bom, se você não quiser, não come, mas não sei o que vai acontecer para o futuro. E a gente foi, a previsão é que esse ciclone começasse às 2 da tarde. Nós voltamos para o hotel, era um hotel que ficava do lado do Oceano Índico, ali. Não havia muro nem nada, só uma pequena elevação de terra, de uns 2 metros ali, e a gente estava no mar. Não havia nada assim. Havia, lógico, muro de proteção, mas nada mais do que o que normalmente tem. E realmente, às 2 da tarde, começaram a intensificação dos ventos. E a previsão era que terminaria às 6 da tarde. Foi. Só que aconteceu um fenômeno. O ciclone veio, atingiu a região, parou e depois voltou. Mas veio com tudo. Eu sei que naquela noite não foi fácil. A sorte que um colega que sabia bem dessas coisas me orientou como fazer para sobreviver ciclones. O lugar mais seguro é o banheiro. Então você vai, se tem banheira, você pega e fica dentro da banheira. Só que a banheira não é tão comprida. De 2, uma. Ou você deixa que suas pernas se rebentem, ou a sua cabeça. Você pode democraticamente escolher qual delas. Só que eu não cabia dentro da banheira, então eu deitei do lado. E você põe o colchão não embaixo, só se tiver, para ser mais confortável. Mas você põe em cima, porque se o teto desabar, pelo menos você está protegido, né? Eu sei que o pastor Ted Wilson, presidente, estava em contato comigo, a Marli, minha esposa também, e uma outra pessoa amiga, e finalmente acabou a energia e a noite, e aquilo não tinha um corredor central, era a porta de um lado e do outro lado portas de vidro com uma sacada. Aquilo chacoalhava tudo de um lado e outro ali, a gente só imaginava quando vai tombar o prédio. E isso passou de meia-noite e tudo. Acontece que, nessa experiência, eu entendi o que é o cuidado de Deus. Os ventos passaram de 200 km por hora, para ter uma ideia. E, por sua vez, as ondas no oceano, elas subiam, atingiam, elas vinham com 10 metros de altura. Com 4 metros já não há prédio que resista. E quando chegavam na beira, e sabe que chegando na beira, você sabe, as ondas aumentam, porque a profundidade é menor. Elas vinham e caíam para 2 metros. O certo é que nós passamos por uma grande, com outros 4 colegas, situação difícil. Mas eu aprendi 3 grandes lições daquilo. E o que a gente perguntava é, e por que Deus permitiu aquilo? Se eu conhecesse o futuro, eu nunca teria ido. Teria cancelado a viagem já aqui dos Estados Unidos mesmo. Mas agora, foi bom eu não saber, senão eu teria me preocupado muito. Em primeiro lugar, não há como duvidar do cuidado de Deus. As ondas eram bem mais baixas, como eu falei ali. Isso não acontece, esse fenômeno de virem numa grande altura, 10 metros e baixarem para 2, na região do nosso hotel. Uma outra coisa que aconteceu, a cidade ficou 90% destruída. Foi uma calamidade muito séria, porque rompeu uma barragem onde tinham jacarés, onde eles cuidavam de jacarés, aí aqueles vieram e devorando pessoas também, né? Algumas pessoas subiam nos tetos das casas porque inundou tudo, só que dormiam, caíam e pronto, né? Era o fim.
Foi uma calamidade total. O hotel, desculpe, o aeroporto foi fechado porque ficou praticamente destruído também, sem eletricidade. Você acha que cartão de crédito resolve tudo? Eu nunca costumo levar dinheiro assim comigo. Muita coisa, aquela vez eu levei bem mais. Aí, não havia torre de comando, não havia nada. Mas o presidente do país entrou para ver a situação e abrir um aeroporto sem torre de controle, sem nada. E uma companhia aérea decidiu colocar um voo saindo de lá. Mas não tinha, porque a minha foi cancelada totalmente, o que a gente tinha. Aí eu consegui comprar uma passagem com dólares e escrita à mão até, porque não funcionava nada, não havia eletricidade na cidade. Quando nós saímos de lá, eu podia passar horas contando detalhes de como Deus nos protegeu e tudo. Quando nós saímos de lá, nós não conseguimos crer que a gente estava saindo. Mas, em primeiro lugar, não há como duvidar do amor de Deus e do cuidado dele por nós. Em segundo lugar, é uma bênção não conhecer o futuro completamente. E eu acho que essa questão de nós não conhecermos é um mecanismo de Deus nos salvaguardar de dores de cabeça e de inquietações que são desnecessárias, não vão resolver nada. Em terceiro lugar, Deus cuida de nós, e o cuidado de Deus por nós nem sempre vem da maneira como nós gostaríamos, mas Ele sempre sabe o que é o melhor para nós. Então, se você está enfrentando dificuldades, problemas, que talvez você não gostaria de enfrentar, é lógico. Quem sabe só a eternidade pode revelar o porquê disso. Mas tem uma coisa, no livro A Ciência do Bom Viver, a senhora White diz que se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio e a glória que está reservada nisso, nós escolheríamos ser dirigidos da mesma maneira como Deus dirige a nossa vida. No caso de Jó, se alguém está naquele reavivados por sua palavra, nós estamos lendo Jó. Agora, o livro de Jó, ele mereceu passar por tudo aquilo que ele passou? Nunca. Agora, ele tinha uma dimensão cósmica ali do grande conflito. Mas eu lhe digo o seguinte, quantas pessoas ao longo da história da humanidade encontraram conforto e consolo lendo a experiência de Jó? Não é o caso? Então, Deus o usou como instrumento até para nos beneficiar. Quando a gente, às vezes, está um pouco desanimado e tal, e coisa, e depressivo e tal, pensa uma vez em Jó. Isso nos dá uma palavra de ânimo também. Veja, eu gostaria de concluir as nossas considerações com um texto de Ellen White que eu gosto muito. Se alguém ainda tem a meditação matinal de 2018, que por coincidência saiu no Brasil, é a mesma que está esse ano aqui em inglês, que eu escrevi. Em inglês, Every Day a New Beginning. Em português, como é o título em português? Um Dia Inesquecível. Na introdução, eu coloco esse texto, que não é muito conhecido, de Ellen White, mas eu acho muito bonito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja o que Ellen White diz. Isso é a revista Signs of the Times, de 20 de outubro de 1887. Ela diz: viva a vida de fé cada dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia.
O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus o abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Não é bonita essa citação? O amanhã não lhe pertence. Por que arrumar um tempo de angústia antecipado? Não. E se você tiver essa dimensão de uma vida positiva, você será uma bênção para os demais e para si mesmo. Você já percebeu que tem pessoas que, se você conviver com elas 5 minutos, é suficiente para arrumar uma dor de cabeça? Porque tudo é uma calamidade. E tem pessoas com as quais você... Não, aqui não existe isso. Aqui tudo é perfeito, né? Mas em outros lugares. Mas veja o seguinte, e outras pessoas, você está com pouco tempo, elas põem para cima e você se sente melhor, aliviado depois de um contato com essa pessoa? Por que não isso? Ser uma bênção para si e para os demais. Tem um texto bíblico e uma oração que eu gostaria só de, antes de concluirmos. Mateus 6:34. Eu acho que esse texto nós deveríamos, de vez em quando, dar uma olhada nele. Mateus 6:34. O que diz o texto? Portanto, por que a gente não lê junto, independente da sua tradução? O que diz o texto? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vamos nos acumular. Sabe que nós deveríamos deixar de ser esponjas, né, que absorvem tudo que está na volta, tudo que é problema. Não, deixa o problema do futuro no futuro. Vamos tratar o que nós temos que tratar hoje. Eu lembro que eu estava no escritório do presidente da União Portuguesa em Lisboa, e ele tinha um pensamento em português e inglês que eu gostei muito, e que diz assim, é uma pequena oração. Senhor, ajuda-me a lembrar que nada vai acontecer hoje que juntos, tu e eu, não possamos administrar. Não é bonita essa oração? Muito simples. Senhor, ajuda-me a lembrar que nada vai acontecer hoje que juntos, tu e eu, não possamos administrar. Que Deus abençoe, que nossa vida espiritual seja uma vida de alegria, de entusiasmo, porque nós temos, depois das nuvens, um glorioso encontro com o nosso Salvador. E que Deus abençoe ricamente você e a mim. Amém. Vamos nos colocar em pé. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos imensamente pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo chamado à salvação, e porque, sendo o Criador e mantenedor do universo, te preocupas com cada um de nós individualmente. Que tu possas tirar de nós todas as nossas inquietações desnecessárias e que possamos, como foi cantado, sermos livres de todo esse fardo de culpa, de remorso, de inquietações quanto a um futuro incerto, muitas vezes, mas que possamos confiar que tu estás dirigindo não só o curso da história do mundo, mas também a nossa vida, de cada um de nós individualmente. Dá-nos um restante de sábado feliz, abençoa os nossos queridos também e prepara-nos para o glorioso dia de tua vinda, em nome de Jesus. Amém.